Estamos com você em sintonia e esse é o momento do nosso bate-papo, você interagindo com a gente e participando com a sua pergunta e também com a sua dúvida. Está aqui comigo hoje Rubi Carvalho, que é terapeuta integrativa e consteladora familiar. Hoje para falar sobre dinheiro, prosperidade, merecimento, relações familiares e como a constelação familiar pode nos ajudar nesse processo. Mais uma vez, seja bem-vinda. Gratidão, querida Patrícia. E é isso aí, estou aqui hoje para bater um papo, né? Que coisa gostosa falar sobre esse tema, não é, Patrícia? Exatamente, que é algo, quem não quer a prosperidade financeira, todos nós queremos, algumas pessoas falam que quero dinheiro, mas o dinheiro não vem a qualquer custo, tem todo um processo para que essa relação, ela seja saudável. E aí tem uma palavrinha que é mágica, não é, Rubi, dentro desse processo, que é o merecimento. O que a gente pode entender sobre isso? Pois é, Patrícia. Qual a relação, né, entre o dinheiro e merecimento, né? O dinheiro é a parte material dessa energia de troca, né? A gente faz uma troca entre o dar e o receber, né? E justamente o merecimento é a parte de se sentir digno de receber, assim como você também vai ao longo da sua vida aprendendo a receber a vida que você tomou dos seus pais, né? Que isso aí, a constelação familiar vem trazer alguns conceitos importantes quando a gente aceita, recebe a vida dos nossos pais, independente de como essa vida chegou, então a gente consegue entrar no lugar, no papel da nossa vida e até receber com mais propriedade também a prosperidade. A relação é muito intrínseca e é uma coisa simples e ao mesmo tempo complexa, Patrícia. Pois é, porque essa questão do merecimento, como eu recebo, como eu me abro para a vida, como você disse. E se eu estou fechada para outras coisas, se eu não me vejo como alguém que merece tudo que o universo, toda a prosperidade que está aí, né, que foi nos ofertada pelo Criador, se a gente olhar ao nosso redor e ver a natureza, né, como a natureza ela é próspera, ela é abundante, e ela está aí se doando de uma forma gratuita. E se a gente não se abre, não me sinto merecedora, como que eu vou poder também receber o dinheiro quando ele estiver para vir, não é isso mesmo? Então, Patrícia, é isso. E quando você aprende a perceber que tudo já é uma prosperidade, que você já tem o que você precisa e que você recebeu esse corpo, né, do seu pai, da sua mãe, e que ele é próspero, então você começa a galgar esse caminho da recepção. Essa questão do merecimento, de se sentir merecedor, merecedora, é uma questão que não é só cognitiva, porque no cognitivo, eu mereço, eu quero e tal, mas lá dentro tem alguma coisa assim visceral que diz não. É alguma coisa como se fosse lá debaixo das raízes da árvore que você não vê, sabe? Que é o inconsciente, Patrícia. Pronto, que a gente vai trazer daqui a pouco, né? Esse inconsciente que, inclusive, pode estar nas relações familiares e que ele precisa sair aí dessa raiz que a gente não enxerga, mas é quem está nutrindo, alimentando esses galhos, esses frutos que é o que a gente entrega para o mundo. Isso. Então, se essa raiz ela está me nutrindo de não merecimento, de crenças que me limitam em relação a eu ser próspero, eu me autorizar a essa prosperidade, eu não vou receber essa prosperidade que a vida está me dando. Não vou me sentir merecedora, então eu mesmo posso me auto-boicotar, fechar os meus canais, mas aí a Rúbia vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria trazer, então, o nosso sistema de crenças. Como que as nossas relações, aquilo que eu ouvi dos meus pais, aquilo como o dinheiro, por exemplo, ele era tratado na família, o que era dito, ou como as pessoas se comportavam em relação ao dinheiro, lá na minha época em que foi formado aí o meu pensamento, o meu sistema de crenças, e fazendo a comparação hoje, na vida adulta, quando eu preciso, né? Quando eu quero ser próspera, desejo ser próspera e mereço ser próspera. Então, Patrícia, acho importante, antes de chegar nesse ponto, de a gente falar novamente sobre a aceitação de receber essa vida. Porque quando você questiona, de alguma forma, porque meu pai, porque minha mãe cometeu algum erro comigo. Aí a gente vai trabalhar na terapia, a gente vai colocar no colo essa criança ferida, e às vezes, a depender da situação, a gente pode demorar fazendo esse trabalho. Na constelação familiar, como é um método fenomenológico,
ou seja, vai mostrar e revelar o que é que está acontecendo lá no inconsciente, para a pessoa tomar consciência. Então, esse método, ele vem para trazer essa luz do conhecimento, de dizer, olha, você está se colocando em um papel que não é o seu, o papel de filho é de você receber essa vida, mas quando você questiona essa vida que você recebeu, como chegou até você, e até julgando o pai e mãe, entra num processo de não merecimento da própria vida, não merecimento da prosperidade, não merecimento de criar relações prósperas, de relações afetivas saudáveis, de relações consigo mesmo saudáveis, de amar a própria vida. Então, quando a gente não aceita receber essa vida, então já começa tudo daí. Aí vai entrar em todo o sistema de crença que está lá no inconsciente familiar. É uma coisa assim um pouco complexa e ao mesmo tempo simples, no sentido de que a gente pode sim começar a trabalhar esse entendimento de receber, aceitar as coisas como são. Aí alguém pode dizer, mas isso aí seria um comodismo, eu aceitar as coisas como são, será que eu tenho que aceitar? Estou trazendo aqui questões, né, Rubem, que nossa própria audiência, tenho certeza que isso talvez passe pela sua cabeça ou já passou a algum momento. Mas se meus pais fossem mais prósperos, se minha família tivesse me colocado numa formação, numa escola melhor, se eu tivesse tido acesso a algumas coisas, eu hoje seria mais próspera. Se minha família tivesse mais recursos, então quando você cria, né, esse sistema de cobrança, como você disse, da sua família, do que você recebeu, e você já não agradece aquilo que você já tem, como que essa prosperidade, esse merecimento vai chegar? Seria um pouco também disso? Esses questionamentos, esse sentimento de que, poxa, não nasci na família que eu queria, poderia ter nascido em outro lugar, em outra realidade, talvez a minha vida hoje seria mais próspera. Esse tipo de pensamento, de sentimento, o que causa na nossa vida, pode causar? Então, tem muitas questões envolvidas aí, né? A aceitação é algo bem ativo, não é algo assim passivo, de dizer assim, aceitar. Aceitar é algo ativo no sentido de que aceitar os fatos, as coisas como são. Tem coisas que a gente não modifica e a gente vai dar um sentido àquilo como foi. Que é o que a gente está tratando aqui, essa vida como chegou para mim. Se eu não aceito ela, e eu questiono a minha mãe e meu pai, vamos supor que eu tenha sido abandonada, num orfanato, e eu, ao invés de pegar esse abandono e me colocar num papel de vitimismo, eu coloco agradecendo essa vida que eu recebi, independente de como ela chegou para mim, então eu começo a ter um papel de autoria e eu entro no papel da minha vida, entende? Acho que agora está mais prático para entender, né? Acho que sim. Né? Tem uma frase até da terapia comunitária integrativa, que é um outro movimento, outra possibilidade também de autoconhecimento. Daqui a pouco vamos aprofundar mais a constelação familiar. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita curiosidade, ou até informações que não são exatamente aquilo que é. Então, por isso vale a pena falarmos sobre isso. Mas a terapia comunitária integrativa tem uma frase que eu acho muito pertinente para esse momento da nossa conversa, que diz assim: a carência gera competência. Por quê? No momento que eu vivi aquela carência, que eu imagino que aquilo foi uma carência, como você disse, vivi num orfanato, não vivi com meus pais, e se essa carência que você tem já pode gerar uma competência, então é agora que eu vou fazer diferente, agora é que eu vou trazer para mim uma nova possibilidade, vou romper com esse ciclo. Muitas vezes você tem uma família que nunca foi próspera, as pessoas sempre trabalharam, ganharam pouco a vida toda, vem de uma família que enfim, né, não tem condição financeira, e você fica ali naquele ciclo, não rompe, você tem até possibilidade, mas parece que um pacto, não é, Rúbia, dali daquela relação, se minha família não teve, eu também não mereço ou não posso ter. E algumas pessoas, até quando elas começam a ter esse dinheiro, essa prosperidade, elas até sofrem com isso, porque se comparam, né, com todo um conjunto familiar que não teve a mesma oportunidade. Então, como é que a gente lida com isso? A gente agora está falando aí sobre uma fidelidade cega, ou seja, uma frente, que às vezes a pessoa não percebe, mas ela está sendo fiel a um sistema de crença familiar, ou seja, é inconsciente, está impresso no DNA do corpo físico,
né, que vai para as emoções, que vai para justamente manifestar isso na vida. Assim como também está impresso no DNA a manifestação de potencial de luz, de dons, de talentos que nós temos, só que infelizmente é importante a gente aprender a atravessar esses processos de sombras para chegar até essa luz. E esses processos de sombra está em a gente tirar essas cascas, né, dessa persona, dessa personalidade que eu estou criando aqui nesse mundo e incorporar o papel que veio realmente desenvolver no grande teatro da vida, não é? Mais ou menos assim. Então, eu estou rebatendo esse assunto porque enquanto a gente não entra no papel de fato da nossa vida e fica questionando as coisas como deveriam ser e não aceita ativamente as coisas como são, então realmente a dificuldade da prosperidade, a dificuldade das relações, tudo realmente vai bloquear. Então tudo começa a abrir, os caminhos começam a se abrir a partir do momento onde você aceita estar por debaixo da sua pele, da pele do seu corpo físico, o papel que você veio desempenhar aqui nesse mundo, porque cada um de nós tem um propósito aqui. E quando a gente entende qual é o fruto que eu vim dar aqui, então isso fica mais fácil. Entende não, na verdade reconhece, ou seja, vai conhecer algo que já é inerente, o fruto que você veio dar já está aí dentro, você já está dando, você só vai reconhecer, não Que é? coisa linda, né? E essa aceitação que não é passiva, no sentido de, tá, então eu aceito, a vida é assim, esse é meu destino, e aqui eu fico. Não, é reconhecer isso, não transformar isso no peso, pelo que a Rúbia traz, e vestir essa pele, se reconhecer como pessoa capaz de fazer o diferente, e que sim, você é merecedor ou merecedora dessa prosperidade, e prosperidade que se traduz também na palavra dinheiro. Às vezes a gente tem dificuldade de falar no dinheiro, de lidar com dinheiro, de ter dinheiro. Quando alguém diz, mas eu vou receber isso tudo, meu Deus, chega a dar aquela sensação, será que isso é para mim? Será que eu mereço? E aí vem as travas, os bloqueios em relação a essa questão. E como entender dinheiro como uma energia de troca? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Já caímos um pouco, então, nessa questão, né, Rubia, que você traz. O que pode estar no inconsciente das relações familiares que afetam a prosperidade financeira? O que pode estar aí por trás? Então, até mesmo quando ocorre uma fatalidade na família, há muitas gerações anteriores, é relacionada a essa questão do recebimento do dinheiro, do merecimento, de se sentir merecedor a receber esse montante todo de dinheiro, e isso é impresso como uma informação. E essa informação, ela fica registrada no corpo, como eu falei, que também é uma via de mão dupla, vai para as emoções, vai para o cognitivo, para o mental, e isso vai se manifestando de forma inconsciente. Então, vamos supor que a terceira geração anterior sofreu um sequestro por causa de dinheiro, então criou-se uma crença familiar de que o dinheiro é algo ruim, que o dinheiro atrai assaltantes, sequestradores, etc e tal. Então as gerações futuras podem desenvolver essa crença de que o dinheiro é algo ruim e que pode acontecer um sequestro, e o medo do sequestro pode acontecer, como eu atendo várias pessoas que chegam com medos inconscientes e a gente vai buscar através da constelação também, tem várias outras ferramentas técnicas, mas estou falando aqui da constelação familiar, a gente vai e descobre que foi algo que estava ali na geração anterior, não começou isso com essa pessoa, começou algo lá atrás e essa pessoa manifesta, ou seja, representa aquilo. Então, quando ela, mais uma vez, quando ela começa a entrar no papel dela, todas essas questões anteriores ficam mais difíceis de serem representadas por aquela pessoa. Então, ela está representando o próprio papel, não está representando o que o sistema familiar, o que os entes familiares tiveram de crenças limitantes. Mas, claro, a gente também pode manifestar as crenças ilimitantes do nosso sistema familiar, dos nossos antepassados Quantas também. famílias têm uma história de prosperidade, né? Isso, São famílias exato. que se mantiveram o tempo todo prósperas. A gente até comenta a Sim, família tal, a família não sei quê, de onde. É aquela família que é próspera, que gerou prosperidade não só para a família, mas às vezes para toda uma cidade, um município, uma região, porque manifesta essa prosperidade que já existe, como o Rubia disse, está aí, pertence a todos nós, basta reconhecer, acessar, manifestar. Então, como essas relações aí familiares ocultas, ou seja, estão no nível do inconsciente, não está clara,
Até porque muitas vezes tem situações familiares que elas ficam ali escondidas, é segredo. Isso, Ninguém isso. fala sobre aquele assunto, É segredo. é E segredo. até essa palavra oculta fica uma coisa assim, é coisa mística, é ocultismo. Não, Pronto. oculto é aquilo que não está revelado. Então, quando se revela, torna-se consciente. Oculto é a mesma coisa que inconsciente. Está Pronto. escondido, é um segredo, né? Então, são as palavras que às vezes a gente vai trabalhando e desmistificando essas palavras e despreconceitualizando também, né? Claro, Para se porque libertar. é isso que vai se abrindo também aos nossos novos conceitos e novas possibilidades. Então, quando a gente diz aqui para você isso, essas coisas que não estão reveladas ou estão ocultas, é porque estão no nível do inconsciente. Mas aí eu quero vocês também participando, interagindo. Nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube. A Maria Adriana já entrou em contato com a gente, foi a ganhadora aí, eu falei antes do sorteio. Então, entre em contato com a nossa produção, já está aqui no chat do YouTube, o nosso contato, tá, Adriana, para que você mantenha interação com a gente. A Zete Souza também, bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Luísa. Todos vocês aí, como é que está essa relação com o dinheiro e com a prosperidade? Que crenças limitantes ou também ilimitantes, como trouxe aqui a Rubi, que é a nossa convidada de hoje, você tem em relação ao dinheiro? Você se sente uma pessoa próspera? O que está faltando, no seu ponto de vista, para que essa prosperidade possa acontecer? Estamos também ao vivo pelo WhatsApp aqui nas rádios AM 840 FM 106,1. Quem está ao vivo interagindo com a gente, participa agora. Ou você que está ouvindo essa entrevista no nosso canal do YouTube, através do replay, também, que bom, que honra ter você ouvindo aqui. Vamos desbloquear a nossa mente em relação à prosperidade. Antes de falar mais sobre dinheiro e prosperidade, constelação familiar. Você vem trabalhando com isso, integrou também, né, esse conhecimento à sua formação e agora também na sua prática. Fala um pouquinho sobre ela. Então, a constelação familiar chegou no Brasil por volta do ano 2001, e através do seu criador, sistematizador, Bert Helling, né? E é um método fenomenológico, ou seja, que a gente vai, através disso, descobrir quais são os fenômenos que estão acontecendo lá no inconsciente, para serem revelados, para vir à tona e tomar consciência e ter uma mudança, uma virada de chave, digamos assim, né? E uma mudança em um dos componentes da família pode repercutir como uma onda nos outros. Então, como assim? Na constelação familiar, quando a gente faz um trabalho que é bem sensorial, a pessoa quando entra ali para representar alguém, vai sentindo bem no corpo as sensações, é algo assim que não dá para explicar totalmente, mas que na prática a pessoa pode perceber, é bem perceptível, né? Então, assim, a constelação familiar ela ocorre tanto em grupo quanto individual, pode ser em grupo online ou presencial, com pessoas, onde cada pessoa pode representar alguém, por exemplo, você vai constelar, e aí tem um grupo de pessoas, e eu vou primeiro te perguntar qual é o tema que você quer constelar, e depois você vai, eu vou pedir para você escolher uma pessoa para representar você. Essa pessoa vai entrar lá no centro, e ela vai começar a perceber você e vai deixar o corpo se movimentar de acordo com o sistema familiar seu. E aí, essa pessoa vai te falar sobre sintomas até mesmo que você sente e que essa pessoa não conhece, você não sabia, e é uma coisa assim, bem assim, que é bem perceptível, né? E daí a gente vai começar a colocar, de repente, a depender da necessidade o que o campo vai pedindo, de repente a gente vai colocar o seu pai, a sua mãe, aí a gente eu vou te solicitar para que você pergunte a alguém que queira representar o seu pai, sua mãe no sistema, ou avós, ou alguma situação que você esteja passando, até mesmo, quero constelar sobre a prosperidade financeira. A gente vai colocar uma pessoa lá para ela entrar, para ela representar a sua prosperidade, como é que essa prosperidade está. E a gente pode também colocar uma pessoa para representar o que é que está impedindo a sua prosperidade, e aí a gente vai descobrir o que é que estava lá no inconsciente relacionado seu sistema familiar com a questão do dinheiro, da prosperidade financeira que a gente está aqui colocando. Nessa dinâmica, né, nesse jogo, então os personagens, eles vão aparecendo, tanto o personagem, pessoa, né, que tem
está ligado à sua relação, como a Rubi falou, a um membro da família, ou aquele sentimento, ou aquela situação, por exemplo, prosperidade financeira pode estar representada ali dentro do campo familiar, através de uma pessoa que se predispõe a prestar aquele serviço. E aí, quando a gente fala, eu já assisti vários, já participei de vários momentos, encontros de constelação familiar, já constelei também, isso para mostrar ao nosso ouvinte que nós não estamos aqui no campo do misticismo, do espiritismo, não. E quando a gente fala em representar, não é teatro. Quem está de fora Isso e que eu ia entra, falar agora. fala assim, mas é uma representação, eles estão ali fingindo que estão sentindo aquilo. Se não é teatro, se não tem algo de espiritual ali, o que move aquelas pessoas? A energia desse campo, como a gente fala. Porque no momento que você traz aquilo, o campo ele aparece. Quando a gente fala de campo, é algo muito mais sutil, não palpável, não é isso, Rubem? Isso, ocorre uma movimentação, é como se fosse ali debaixo das raízes da árvore, né, que você não está vendo. Então, quando a gente está aqui fazendo uma constelação, esse campo se abre e a pessoa que está ali representando, ela vai perceber, ela vai captar pelo campo, é um sistema de energia, é um campo que a gente chama campo morfogenético, né, que seria um outro momento para a gente falar aprofundar, mas é algo sobre isso, né? científico, né? Há muito estudo relacionado a isso. Isso. Um exemplo prático, por exemplo, nós estamos aqui, no estúdio da Rádio Excelsior da Bahia, no Garcia. Você está na sua casa, talvez em Itapuã, tem pessoas nos ouvindo na ilha, em Ilhéus, e que mágica é essa que a minha voz que está aqui pode chegar até você? Então, tem toda uma questão das ondas eletromagnéticas que a gente consegue ouvir. Então, para quem não conhece a parte tecnológica do rádio, isso é uma mágica. Como que isso é possível? Da mesma forma, a gente se abre para entender como esse campo, como essa comunicação se forma através de um campo que você não percebe, das ondas aqui do rádio, mas que você sabe que existe porque você está me ouvindo aí. Exatamente, tanto é que a pessoa na vida dela, ela pode estar representando alguém da família e menos o próprio papel da vida. E por isso que tem aí os problemas que dificultam até mesmo a prosperidade financeira, que aí eu volto a falar. Quando a pessoa entra no papel da própria vida e vai trabalhando esse entrar no próprio papel, então essas outras coisas vão diminuindo. Então, voltando para a constelação, Sim. que existe a constelação em grupo, individual. Na individual, a gente realiza com os bonecos, é só o constelador e a pessoa que vai constelar, pode ser online e presencial também, e a gente utiliza os bonecos, tanto os bonecos assim estáticos, quanto também os bonecos na água, né, como eu gosto de trabalhar. E, da mesma forma, aí a gente vai escolhendo os bonecos que vão representar cada situação, né? Pois é, então quem não experimentou, quem não conhece a constelação familiar, quem tem ainda muitas dúvidas, até porque coisa que você tenha lido ou ouvido, eu convido, o convite aqui do programa em Sintonia de hoje, abrindo esse tema para você, é que você experimente, participe de um momento de constelação familiar. Nós temos, inclusive, a constelação familiar que era oferecida pela Universidade Federal da Bahia, aqui no centro do Canela, de práticas integrativas, aqui nas provas clínicas. Mas existem também profissionais, como a Rubi Carvalho, que é terapeuta, e faz isso de uma forma muito linda, muito consciente e respeitosa, onde você vai estar num ambiente de total segurança, abrindo ali a sua vida para você entender. Talvez esteja coisas aí que a pessoa não entende. Meu Deus, como é que eu trabalho tanto e não prospero? O que está acontecendo na minha vida? Que bloqueio é esse? E realmente você já fez terapia, já fez várias coisas, e isso não se revela para você. E talvez ali num momento como esse, num encontro, numa sessão, né, de constelação familiar, como é que vocês chamam o momento em si? O momento de constelar. Um processo de constelação mesmo, que inclusive sábado agora, Pronto. das 9 às 12 horas, tem ainda vagas para participar gratuitamente, ainda tem uma vaga para constelar, eu olhei meu celular e já tem umas 2 pessoas, ou 3 pessoas que estão solicitando, mas para participar, pode entrar em contato comigo, o telefone 71992969733, e aí eu já inscrevo para esse sábado agora, você participar gratuitamente e sentir no próprio corpo como é que se dá esse processo da constelação familiar. E você, participando, vai desmistificar muitas coisas que estão dizendo por aí, né? E a gente vai tirar algumas dúvidas. Quem queira tirar alguma dúvida também sobre constelação, eu terei enorme satisfação e alegria em poder ajudar e esclarecer.
Então, no finalzinho do programa, daqui a pouco temos intervalo, né, Jeová? E também trânsito, não sei se a gente tem esse momento de intervalo aí com você. Então, logo depois, vamos trazer aqui mais uma vez esse convite, reforçar o convite para você estar nesse momento, nesse ambiente, porque vai ser uma oportunidade de conhecer essa possibilidade, o que é a constelação familiar, participar e sentir se essa técnica pode te ajudar nesse campo da prosperidade. Mandar um abraço para a Eliette Albuquerque, que está participando aqui com a gente, dizendo que está em sintonia, e nós tivemos uma pergunta bem interessante, que eu vou deixar aqui no ar, mas eu volto para responder depois da prestação de serviço. Ela diz está em sintonia com informações aqui do programa, obrigada, também sou grata pela sua atenção, somos, né, Rúbia? E ela diz o seguinte: eu entendo que não é fácil para a cabeça dos jovens aceitar essa prosperidade ou a não prosperidade, por não achar recursos dos pais. No caso, eu. Ela é divorciada, tem um casal de 24 a 25 anos, eles têm o ensino médio completo, mas falta o complemento. E como que pode trazer para a consciência dos filhos essa aceitação do que a gente falava? Vejo que tudo está mais fácil para eles, porque para ela a vida foi bem mais difícil e mesmo assim eles não aceitam. Será que a prosperidade vai se manifestar na vida de alguém que cobra dos pais uma vida melhor? É o que a gente conversa daqui a pouquinho. Juntos nesse bate-papo com Rubi Carvalho, terapeuta e também terapeuta integrativa e também consteladora familiar. E como destravar os processos para que a prosperidade se manifeste, como tirar essas crenças e esse sentimento que acabamos de ouvir aqui na pergunta do ouvinte, do não merecimento. Então, Patrícia, querido ouvinte, é importante a gente começar a descobrir, investigar o que é que está por trás disso daí, né? Mesmo com todas as dificuldades que estão ocorrendo na sua vida familiar, dos seus filhos, existem as soluções. E essas soluções, pela nova geração, principalmente, se dá de forma mais fluida. Então, o convite de participar dessas constelações, a participação, como eu falei, é gratuita, mesmo tendo a dificuldade financeira, pode ir começando a observar o que ocorre com outras pessoas e também representando lá no campo familiar de alguma pessoa que está fazendo a constelação, a essa pessoa, mesmo participando, ela vai ter muitos insights de como ela pode identificar esses problemas que estão lá inconsciente na família. Então, aos poucos, que é um processo, né, a gente não vai resolver tudo de uma vez, porque, imagine, uma questão que começou lá com várias gerações lá anteriores, a gente chegar aqui e, eu quero resolver isso hoje, vou fazer uma constelação, vou resolver. Na verdade, você vai fazer uma constelação, não é que a constelação vai resolver a sua vida, mas a constelação, o seu sistema familiar espera de você uma mudança de consciência em relação àquilo que foi gerado antes, para que ocorra uma ordem, porque o seu sistema familiar, como a natureza, tende a uma ordem. Então, espera de você, quando você toma consciência, de você começar a quebrar certos padrões. Poxa, então agora eu já sei o que aconteceu, então agora eu faço diferente e um pouco melhor, um pouco diferente, um pouco melhor do que os meus pais. Aquilo que falamos, não é mágica, né, gente? Não é mudança de vida imediata, estanque, é todo um processo, é também um trabalho de autoconhecimento, autopercepção e escolhas, né, a partir daí. Escolhas, exatamente. E a principal escolha é você começar a dar esse primeiro passo de olhar para o que é que está, porque a gente não pode curar uma ferida sem saber aonde ela está e sem saber que ferida é essa. Então, através desses métodos, a gente descobre o que é que está acontecendo, e quando a gente começa a descobrir o que está acontecendo, certamente a gente já vai direto ao ponto para encontrar as possíveis soluções, não é, Patrícia? Pois é, e esse é o movimento, né, Rubi, que nesses minutos finais aqui da nossa entrevista, que movimento eu posso fazer? O que pode ser feito para eu trazer essa prosperidade financeira? Então, o que é que pode ser feito é justamente isso, de você começar a se interessar. Eu quero descobrir. Primeiro movimento, eu quero descobrir. Qual a verdade sobre isso que eu não sei? Qual a verdade sobre isso que me liberta? Comece a fazer essa pergunta, porque essa pergunta é mágica. Essa pergunta começa a acionar sistemas dentro de você, porque dentro de você tem uma sabedoria infinita, que é o que está impresso também no seu DNA. Não só são as dificuldades que estão impressas, as dificuldades vivenciadas pela sua família, que foi impressa no seu DNA. Também
tem as infinitas possibilidades do universo, né? Então, todos nós, cada um de nós, é um microcosmo que está aí cheio de infinitas possibilidades. Então, a gente tem tanto as limitações quanto as ilimitações. Nós somos seres ilimitados. Então, para a gente acessar essa área ilimitada, é importante a gente querer. Qual a verdade que me liberta? Qual a verdade sobre a minha prosperidade financeira hoje? Olha, com certeza tem muito mais coisa gostosa que eu gostaria de falar, mas em meia hora não dá para falar, não é, Patrícia? Com certeza. E já fica o convite, então, para a gente voltar. E se você gostou desse tema, se isso despertou você, essa chave, que eu acho que a gente vira, entrega aqui um presente, um rubi, que foi a nossa convidada, Gratidão, mas a querida. gente entrega também uma joia para você, que é essa mudança de mentalidade e essa pergunta. Eu acho que a pergunta é que vai mover o mundo, porque a partir do momento que você faz perguntas, as respostas começam a chegar. Então, qual é a verdade que está aí oculta e ressignificando essa palavra e trazendo também mais abertura, que não está no consciente, que eu não estou vendo? Por que, que a prosperidade financeira não está acontecendo ainda na minha vida? Qual é a verdade sobre isso? E se abrir a esse processo também das terapias, da terapia, né, que a Ruby é terapeuta e pode acessar uma profissional para te ajudar a entender isso, ou quem sabe participar, marcar o seu encontro com ela para fazer uma constelação familiar e constelar essa questão da prosperidade na sua vida. Se abrir a isso, se você busca essa resposta, você tem direito de saber e viver feliz, plenamente, com uma vida próspera. Então, esse último minuto, mais uma vez, reforçando o convite, oportunidade. Olha o presente do Em Sintonia para você. Sábado. Esse sábado você pode estar com a Rubi de Carvalho de forma presencial. Como será? Pois é, então, eu peço que entre em contato logo, né, porque são vagas limitadas. E, claro, as outras pessoas que não conseguirem para esse sábado agora, eu anoto o nome na próxima constelação, eu já chamo Onde também. ocorre? E que horas? Vai acontecer no Imbuí, das 9 horas às 12 horas, e a pessoa que mandar mensagem para mim, eu vou explicar direitinho o horário para chegar, né, chegar antes das 9 horas. Então, acesse aí, tá, gente? Deixa mais uma vez o telefone, é o 99296-9733, 9296-9733, ou também siga a Rubi do Carvalho aí também no Instagram. Foi uma alegria estar aqui com você, aprendemos bastante, a gente Querida, agradece. muita gratidão a você, Seja muito bom bem-vinda estar aqui. aqui ao seu lado. A gente que agradece. O programa Em Sintonia de hoje teve essa joia, Rubi do Carvalho, falando sobre constelação familiar, prosperidade, merecimento e dinheiro. Sim, você pode, você merece toda a prosperidade que o universo tem para te oferecer. Receba e agradeça. Muito obrigada. Desde já, até o próximo encontro.